Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Sou o professor Edilson José Barbosa e atualmente responsável pela disciplina Fundamentos de Instrumentação do curso de Engenharia Metalúrgica do Cefet-MG, Campus 7 Timóteo. Desde já te agradeço pela participação. Nessa videoaula, pretendo abordar alguns conceitos voltados à automação e de forma mais específica sobre a automação industrial, procurando estabelecer a sua relação com a área de instrumentação. Podemos afirmar que a automação está intimamente ligada com a instrumentação. E poderíamos também assim dizer que, do ponto de vista tecnológico, são áreas co-irmãs. Nesse primeiro momento, não tenho o objetivo de aprofundar nos conceitos, mas vamos partir de um contexto histórico e apresentar os principais fatos marcantes e evolutivos, sob ponto de vista tecnológico, que envolve essas duas áreas. Portanto, fiquem à vontade para acompanhar a apresentação. Para iniciar, gostaria de dizer que, desde sempre, o homem vem buscando uma melhora significativa em sua vida, preocupando-se em facilitar o seu trabalho. Ele inventou a roda e descobriu o fogo. Com o advento da automação, o homem conseguiu desenvolver técnicas e equipamentos que o fez produzir mais e melhor, o fez ter condições de vida também melhor. O processo de automação não se resume apenas no âmbito industrial. Tem desempenhado um papel fundamental no avanço da engenharia e da ciência. Ela é extremamente importante, por exemplo, em diversos setores: na corrida espacial, na aviação comercial, na indústria de guerra, entre outras aplicações. Acredita-se que o relógio do Sol tenha sido criado por sociedades antigas, a fim de controlar o período das plantações. Em seguida, um dos primeiros dispositivos automáticos da humanidade foi o relógio d'água, desenvolvido em meados do século II a.C., facilitando a medição do tempo. O homem nunca se deixou por vencido e sempre procurou novos caminhos para o seu desenvolvimento. A Revolução Industrial trouxe a máquina a vapor e, com ela, James Watt desenvolveu o primeiro controlador automático para um processo industrial. Esse controlador se baseava em função da força centrífuga, exercida em duas esferas, de acordo com o aumento da velocidade do motor. Maior era a força centrífuga que deslocava as esferas para fora, assim fechava-se o mecanismo de válvulas, deixando menor a passagem de vapor. Se a velocidade diminuísse, a força centrífuga era menor, as bolas ficariam mais próximas do centro, abrindo a válvula, permitindo uma maior passagem de vapor. Desse modo, era possível controlar a velocidade da máquina a vapor. A história da automação tem muitos colaboradores, desde Isaac Newton, que lançou os fundamentos da modelagem matemática e da análise, até os pesquisadores de hoje em dia, que conseguem enviar um míssil controlado por satélites de quilômetros de distância e acertam um alvo, com um erro de poucos centímetros. As guerras são os maiores patrocinadores de desenvolvimento de tecnologias em todas as áreas, e a automação não fica fora disso. O grande desenvolvimento das indústrias trazem para si o elevado emprego da automação, aumentando a qualidade e a produção, deixando processos menos complexos e menos custosos, puxando preços lá para baixo. Andando em conjunto com a automação, tem-se a microeletrônica, que invadiu as indústrias, propiciando a automação destas. O grande papel da automação industrial não é simplesmente eliminar o homem do processo industrial, e sim integrar diferentes processos, seguindo um projeto e um gerenciamento administrativo e financeiro. Pode-se dizer, então, definir a automação como um conjunto de técnicas destinadas a tornar automáticos vários processos na indústria,
substituindo o trabalho muscular e mental do homem por equipamentos diversos. Conforme foi dito anteriormente, a automação está intimamente ligada à instrumentação. Nessa área, houve também diversas revoluções para se chegar no que há hoje no mercado. A tecnologia da instrumentação se desenvolveu em uma forma emocionante de se notar. Historicamente, o primeiro termo usado foi o controle automático de processo. Foram usados os instrumentos para medir, transmitir, comparar, atuar no processo para se conseguir um produto, com pouca ou nenhuma intervenção humana. Isto é controle automático. Com a evolução das plantas industriais, maior complexidade e exigência de segurança, qualidade e competitividade, foi necessário monitorar o controle de processo. A partir desse novo nível de instrumentos com funções de monitoramento, alarme e intertravamento, é que apareceu o termo automação. As funções nesse nível são de detecção, comparação, alarme e atuação lógica. Para melhor compreender todo o processo evolutivo da instrumentação, podemos dividi-lo basicamente em 3 caminhos de evolução. O primeiro é quanto ao sinal do instrumento. Os instrumentos, no início, usavam sinais pneumáticos, a chamada instrumentação analógica pneumática. Os sinais analógicos deviam seguir um padrão entre 20 a 10 kPa. Isso fez com que a supervisão pudesse ser centralizada. Logo em seguida, surgiu uma nova onda analógica eletrônica. Começou a implantar sistemas eletroeletrônicos nos instrumentos. O sinal, que era pneumático, passou a ser elétrico. Maior confiança, seguindo o padrão de 4 a 20 mA, ainda muito utilizado nos dias de hoje. Mas o desenvolvimento no transporte de sinais não parou por aí. Surgiram a partir daí os barramentos de campo, ou seja, redes de instrumentos. Cada instrumento era conectado em uma rede e esse era capaz de enviar a medição realizada através de um sinal digital. Na segunda classificação, quanto ao princípio de medição do instrumento, nesse ramo, a instrumentação apenas tem aplicado os diversos fenômenos e leis físicas para melhor captura dos dados necessitados. Pode-se dizer que se tem desenvolvido diversas técnicas para os diversos processos. Cita-se a medição de vazão, mede-se vazão desde a diferença de pressão causada por uma placa de orifício ou um tubo de Venturi até a medição ultrassônica, muito empregada em centrais hidrelétricas. E a terceira classificação, quanto à inteligência do instrumento, nesse caso, no início, os instrumentos eram chamados de burros. Apenas eram capazes de medir a variável de processo e transformá-la em um sinal elétrico ou pneumático, deixando com que o padrão fosse estabelecido por transmissores. Hoje em dia, muitos instrumentos se juntaram com esses transmissores, formando uma peça única, providos de microprocessadores. Esses novos instrumentos passaram a ser chamados de inteligentes, permitindo assim que estes, além de se conectarem a barramentos de campo, pudessem informar a qualidade do sinal, da medição, entre outros diagnósticos. Com relação ao barramento de campo, utilizando-se da ideia de diminuir a quantidade de fios, uma melhor centralização de dados e a ideia de redes de computadores, surgiu o primeiro barramento de campo, que nada mais é que uma rede de instrumentos, o conhecido HART, que se utilizou da própria estrutura para transitar sinais digitais sobre os sinais analógicos, na faixa de 4 a 20 mA. Os barramentos de campo, como podem ser divididos, são em relação a 3 tipos. O primeiro deles é o Sensor Bus. É uma rede dedicada a sensores, transmitindo apenas estado e bytes de comando. O Sensor Bus conecta equipamentos simples e pequenos diretamente à rede. Os equipamentos desse tipo de rede necessitam de comunicação rápida em níveis discretos,
e são tipicamente sensores e atuadores de baixo custo. O segundo, o Device Bus, é uma rede dedicada a dispositivos mais complexos, instrumentos inteligentes mais complexos. Esta trabalha com quadros de informação e não mais bytes. No Device Bus, a função desse protocolo é intermediar a transferência de dados entre o Sensor Bus e o Field Bus. Seu objetivo é fazer com que os sinais analógicos, como transmissores, e os sinais digitais levem dados do chão de fábrica até o CLP, o controlador lógico programável. Já no sistema Field Bus, é um sistema de comunicação digital bidirecional que interliga equipamentos inteligentes de campo com o sistema de controle, ou equipamentos localizados na sala de controle. No Field Bus, essa sim, a rede dos ovos de ouro, a mais empregada na atualidade. São redes especialistas em variáveis analógicas e controles de processo. Em algumas, é permitido o controle distribuído, retirando a ideia de controle centralizado por CLPs. Agora vamos falar um pouco sobre especialização, gerenciamento e otimização de processos. Bom, dado o grande desenvolvimento das indústrias, a automação necessitava ainda se organizar melhor. Muitas entidades começaram a surgir, como por exemplo a IEEE, Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Eletrotécnicos, ou IEEE, é uma organização profissional sem fins lucrativos, fundada nos Estados Unidos. Temos também a ISO, a Organização Internacional de Normalização, popularmente conhecido como ISO, é uma entidade que congrega os grêmios de padronização e normalização de aproximadamente 162 países. Temos também a ISA, que é reconhecida internacionalmente por desenvolver normas técnicas que abrangem todos os aspectos da automação, desde projetos de instrumentação, válvulas de controle, rede sem fio, interface de operação, controle de bateladas, segurança funcional de processo, integração de sistemas corporativos de segurança e a SBA, a Sociedade Brasileira Automática, dentre outras. A partir de então, começaram a padronizar os nichos industriais. Primeiro, definiu-se os modelos físicos, os modelos procedurais, modelos operacionais e fases de um processo. Seções do processo começaram a ser nomeadas. Logo a seguir, a mudança das linguagens de programação. Estas, a partir de agora, seriam definidas e suas programações deviam obedecer às normas. Para encerrar, gostaria de ressaltar que a automação e associada a ela a área de instrumentação vem se estabelecendo em franco desenvolvimento. Cada dia, novas visões e novas descobertas. O certo é que no mundo atual ninguém mais consegue viver sem o processo automático. Nota-se facilmente ao entrar em um carro ou mesmo na cozinha da sua casa, encontrar lá equipamentos automáticos. A revolução e a evolução da automação são fatos e acontecem de forma acelerada. A cada dia, equipamentos se desenvolvem com muito mais rapidez, fazendo com que pessoas entrem e saiam do mercado, por exemplo, num piscar de olhos. Podemos dizer que tudo isso nos proporciona um sentimento de magia em nosso viver. Nesse momento, eu agradeço a você pela participação e até o próximo encontro. Um abraço a todos.